Olá, meus amores! Vamos para mais um vídeo aqui, que é sobre papéis que vocês deveriam fugir. Esse vídeo aqui é muito importante, então eu gostaria muito de ajudar vocês a entender sobre quando você assume papéis que não são definidos para você. E isso acaba deteriorando nossos relacionamentos ao longo do prazo, né? Ao longo dos anos, isso vai deteriorando os nossos relacionamentos. Então, é muito importante que você saiba desses papéis que você não deve trocar, quais são as consequências, e eu tô aqui para te ajudar a entender isso, para que você não cometa isso no seu relacionamento, se você vai se relacionar, ou se você já está se relacionando com alguém. Então é isso, meus amores, fiquem comigo até o final do vídeo e vamos lá. Na maioria dos relacionamentos, eles se deterioram quando assumimos papéis que não são nossos. Então, cada vez que nós nos afastamos da nossa posição de cônjuge e nós criamos um emaranhado que com o passar dos anos desgasta a nossa relação e acaba nos afastando da vida um do outro. Então, isso é um fato. Eu deixo tudo anotadinho, que fica mais fácil para mim poder estar falando, porque são assuntos, assim, extremamente importantes para a gente entender, a gente ter o conhecimento, para que a gente não possa cair em ciladas, né, nos relacionamentos atuais e também nos relacionamentos futuros. Isso daqui acontece muito, principalmente com as mulheres, né, quando elas querem assumir papéis que não são delas, né, que eu sempre falo. O que vem sendo gerado na cabeça das mulheres aí, essa situação aí de que elas têm que fazer, e aí depois elas não entendem porque elas não conseguem se manter no relacionamento, estão sempre colocando o relacionamento delas em risco, exatamente por esse fator aí. Porque o que geralmente acontece é, quando a gente troca os nossos papéis, né, num relacionamento, quando a mulher é aquela que é a pessoa que vai lá e faz, aquela pessoa que corre atrás, aquela pessoa que tenta resolver tudo, que coloca, sabe, que é ela que determina tudo dentro da casa, é ela que faz tudo, ela que corre atrás. Ela sempre vai encontrar parceiros mais passivos, parceiros que não tem como que eu posso dizer, eles não correm para a luta, eles são mais acomodados, entendeu? Então, elas atraem esse tipo de homem, homens mais passivos, mais acomodados, aqueles homens que não têm o poder de decisão, aqueles homens que enfim, vão se acomodando. Então, se tem alguém para fazer, eles se acomodam mais ainda. Aí, o que acontece com esse tipo de relacionamento? A mulher, ela vai se sobrecarregando, porque ela vai tomando frente de tudo. Ela vai abocanhando tudo. Aí, o que acontece? Ela fica uma mulher estressada, uma mulher rabugenta, uma mulher reclamona, entendeu? E ela vai se transformando nesse negócio aí absurdo que a gente vê por aí. Nada tá bom, e aí vai. E ela sempre critica o seu parceiro. Ai, porque ele não toma atitude, porque isso, porque aquilo. Mas ela também não dá espaço para que isso aconteça. Então, só que ela atrai esse tipo de homem, que são os homens mais, assim, devagar, digamos. São um pouquinho mais lentos para tomar decisões. Mas se não tiver ninguém que faça, uma hora eles vão tomar a decisão que tem que fazer. Eles vão fazer aquilo que é designado para eles. Eles vão cumprir o papel deles. Mas só que essas mulheres, elas são masculinizadas, então elas têm essa necessidade de potencializar tudo, de agir com tudo, fazer. Então elas são masculinizadas e sempre vão atrair esse tipo de homem. Só que quando elas começam a reclamar e tal, aí o casamento se desfaz, o relacionamento se desfaz por causa da sobrecarga dela. Ela entra num relacionamento onde o homem, ele que governa, ele que coloca as rédeas ali na situação. O que acontece com essa mulher? Que ela tem esse perfil que ela tem essa característica masculinizada mais alta do que a feminina. Ela vai entrar em atrito. Ela vai começar a discutir com esse homem, ela vai começar a disputar ali o poder, entendeu? Ela não vai aceitar que esse cara governe ela.
E elas reclamam, no primeiro caso lá, quando ela encontra esse cara passivo, elas costumam reclamar principalmente porque na essência feminina você tem a necessidade de que alguém te governe, você tem a necessidade de ser cuidada, porém elas não conseguem se colocar no papel delas. Elas estão tão habituadas, a cabeça delas foram tão trabalhada para ter esse lado masculino mais acentuado, que elas não retraem, que elas não retrocedem para poder se posicionar na verdadeira essência delas. Elas estão sempre lutando para poder conseguir mais. Então, quando elas se deparam com um homem que é o diretor da casa, que é aquele que governa, aquele que comanda, elas entram em atrito, porque elas não suportam ser contrariada. Então é onde também o que acontece? É onde também esse casamento ou esse relacionamento se desgasta, se desfaz. E o que acontece com essa mulher? O que acontece é essas mulheres que estão aí nas mídias, que a gente tem visto muito mulheres chorando, perguntando cadê os homens, essas mulheres que estão se sentindo muito sozinhas, que não tem com quem dividir mais nada, que estão sobrecarregadas, além de estarem sobrecarregadas, elas estão extremamente solitárias, sozinhas, na solidão mesmo, não é solitude, é solidão. E elas não conseguiram ainda entender que elas estão com o masculino delas muito acima do feminino e que elas estão invertendo os papéis. E quando existe essa inversão de valores na sociedade, não funciona. Então a mulher, ela precisa voltar para trás, ela precisa entender a importância que o homem tem na vida delas. Elas precisam se posicionar nos seus papéis de mulheres e deixar que os homens se posicionem no papel deles, que aí não vai acontecer essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga de tarefas. Não vai acontecer nada disso, porque ela vai cumprir o papel dela, o homem vai cumprir o dele, e aí isso agrega valor em todos os sentidos da vida. Você tem uma vida mais saudável, você tem um relacionamento mais saudável quando você se coloca no seu lugar, no seu papel. E o que está acontecendo hoje em dia, que essas mulheres estão aí chorando, reclamando que não tem mais homem, não sei o quê, é exatamente por isso, porque elas não entenderam ainda que a posição delas está errada. E o que acontece? Vão transformando os homens masculinos em homens fracos sempre, porque eles ficam intimidados com esse posicionamento da mulher e acabam muitas vezes se acomodando, né, fazendo o papel ali de filho, deixando com que ela resolva porque tá funcionando. Então, se uma coisa tá funcionando na sua vida, o que você vai fazer? Você vai lutar contra isso? Não, você vai descansar. Só que aí, o que acontece? Aí elas vêm reclamar, mas elas reclamam porque elas tomaram a posição, tomaram o papel do marido. E depois elas reclamam. Então, é muito importante as mulheres e os homens terem essa consciência. Só que eu entendo que para um homem que se depara com uma mulher dessa, debater com uma mulher dessa e tentar enfrentar é muito complicado. Porque o final o homem sai prejudicado, porque ele vai se desfazer o relacionamento e, como nós sabemos, as leis estão sempre a favor das mulheres e não dos homens. E quando eu falo isso, eu não tô querendo que, igual acontece de ter mulheres que estão vindo aqui no meu direct, estão falando, reclamando, que eu tô defendendo demais os homens e deixando as mulheres. Nossa, as mulheres lutaram tanto para ser quem elas são hoje, lutaram tanto para isso, para aquilo, e eu fico falando das mulheres como se eu não estivesse valorizando as mulheres. Então, assim, eu quero deixar bem claro nesse vídeo que eu não estou desvalorizando as mulheres. Eu estou querendo que as mulheres entendam quais são os papéis delas na sociedade. Elas têm direitos como todos, elas têm deveres, elas têm obrigação, entendeu? Então, assim, e o que a obrigação, o dever, o papel delas é muito importante diante da sociedade. O que está errado é essa situação delas quererem tomar o lugar dos homens e depois reclamam porque não dão conta. Então, assim, não está funcionando. Não é que eu sou contra as mulheres. Eu queria que elas entendessem que elas têm que voltar para trás, ver os exemplos que aconteciam lá atrás, nas próprias famílias delas, que as mulheres eram felizes. Apesar que muitas falavam mal dos maridos, mas é porque já vinha sendo implantado dentro da mente das mulheres
que os homens são maus. E na verdade, essas mesmas mulheres que estão aí reclamando, elas estão debaixo de um teto porque foi um homem que fez. Porque se dependesse delas, elas estariam no tempo, porque a gente não tem capacidade de construir nenhum lar para a gente morar. Então, assim, eu não estou contra as mulheres. Eu estou querendo que vocês acordem, que vocês deem o lugar dos homens para os homens e vocês se coloquem no lugar de vocês. Porque não adianta vir aqui para a internet, ficar chorando e falando que não tem homem, porque esse tipo de mulher masculinizada, elas nunca vão ter um homem, porque os homens têm medo desse tipo de mulher. Uma mulher que ela é feminina, uma mulher que assume o seu papel diante da sociedade, diante da vida de um homem, ela não está sozinha, ela está acompanhada e muito bem acompanhada, porque ela sabe qual é o papel e provavelmente o interior dela está vibrando de alegria, porque ela está sendo amada, ela está sendo protegida, ela está sendo cuidada, mas ela também está exercendo o papel dela, que é de zelar, que é de edificar, que é de construir, de enfeitar a casa. Assim como os judeus falam, minha casa, minha esposa, né? Aqui no Brasil é minha casa, minha vida. Nos Estados Unidos e outros países é minha casa, meu lar. Então, assim, quem é que tá certo nessa situação aí? Os judeus, minha casa, minha esposa. Então, assim, olha que bonito isso. Então, assim, a casa e a esposa é a referência de um homem santo, de um homem bom. E para que esse homem seja santo, que esse homem seja bom, ele tem que ter essa mulher, uma mulher que tenha sabedoria, que tenha o discernimento de assumir o seu papel, fazer sua obrigação e cuidar daquilo que foi designado para ela. Então não seja masculina, seja feminina. Abrace isso como a sua essência, porque você nasceu para ser isso. Então não adianta chorar, porque chorar você não vai resolver o seu problema. Então seja uma mulher de verdade, que tudo vai se resolver, tudo volta, entendeu? Mas isso você tem que entender, que você está lutando a favor de um sistema que em breve será falido, entendeu? Esse sistema que coloca na cabeça que a mulher tem que fazer esse monte de coisa que vocês estão fazendo aí. E acaba colocando quem é feminina, como eu, tendo que assumir esse papel aí, né? Porque você acaba sendo impulsionado a fazer coisas que essas loucas estão fazendo. Infelizmente. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Obrigada por estarem até aqui. E até o próximo vídeo.